Eu não falei para vocês que estava quase acabando o livro de Êxodo? Hoje nós já vamos entrar no antepenúltimo áudio desse livro. Vamos ler os capítulos 34 e 35 e depois de hoje vão ficar faltando só 2 áudios para a gente concluir Êxodo. Lembrando que nós estamos lendo na versão NVI. Capítulo 34. As novas tábuas da lei. O Senhor disse a Moisés: talhe 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras, e nelas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Esteja pronto pela manhã para subir ao monte Sinai. Lá mesmo, no topo do monte, apresente-se a mim. Ninguém poderá ir com você nem ficar em lugar algum do monte. Nem mesmo ovelhas e bois deverão pastar diante do monte. Então, Moisés lavrou 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras e subiu ao monte Sinai bem cedo de manhã, como o Senhor lhe tinha ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Então, o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele e proclamou o seu nome, o Senhor. Ele passou diante de Moisés, proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, tardio em irar-se e cheio de amor leal e fidelidade, que mantém o seu amor leal a milhares e perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado. Castiga os filhos e os netos pelo pecado dos pais, até a 3ª e a 4ª geração. Imediatamente, Moisés prostrou-se com o rosto em terra e o adorou, dizendo: Senhor, se conto com o teu favor, que o Senhor nos acompanhe. Mesmo sendo este um povo obstinado, perdoa a nossa maldade e o nosso pecado e faz de nós a tua herança. A renovação da aliança. Então o Senhor disse: faço uma aliança. Diante de todo o seu povo, farei prodígios jamais realizados na presença de nenhuma outra nação de toda a terra. O povo no meio do qual você habita verá a obra maravilhosa que eu, o Senhor, farei em favor de vocês. Obedeça às ordens que hoje lhe dou. Expulsarei de diante de você os amorreus, os cananeus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Tenha cuidado para não fazer aliança com aqueles que já vivem na terra para a qual você está indo, a fim de que eles não se tornem uma armadilha. Ao contrário, derrube os seus altares, despedace as suas colunas sagradas e corte os seus postes de Aserá. Nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é Deus zeloso. Tenha cuidado para não fazer aliança com aqueles que já vivem na terra, pois, quando eles se prostituírem seguindo os seus próprios deuses e lhes oferecerem sacrifícios, convidarão você e o levarão a comer dos sacrifícios deles, e a escolher para os seus filhos mulheres dentre as filhas deles. Quando elas se prostituírem, seguindo os seus próprios deuses, levarão os seus filhos a se prostituir também. Não faça ídolos de metal fundido para você. Celebre a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias, coma pão sem fermento, como lhe ordenei. Faça isso no tempo certo, no mês de Abibe, porque nesse mês você saiu do Egito. O primeiro a nascer de cada ventre me pertence, todos os machos das primeiras crias dos seus rebanhos, bezerros e cordeiros. Resgate com um cordeiro cada primeiro jumentinho que nascer. Se, porém, não o resgatar, quebre-lhe o pescoço. Resgate todos os seus primogênitos. Ninguém compareça diante de mim de mãos vazias. Trabalhe 6 dias, mas descanse no 7º. Descanse tanto na época de arar, como na da colheita. Celebre a festa das semanas, na ocasião dos primeiros frutos da colheita do trigo, e a festa da safra, no fim do ano. 3 vezes por ano, todos os seus homens comparecerão diante do soberano, o Senhor, o Deus de Israel.
Certamente expulsarei nações de diante de você e ampliarei o seu território. Quando você subir 3 vezes por ano para apresentar-se ao Senhor, o seu Deus, ninguém cobiçará a sua terra. Não me ofereça o sangue de um sacrifício misturado com algo fermentado e não deixe sobra alguma do sacrifício da festa da Páscoa até a manhã seguinte. Traga o melhor dos primeiros frutos da sua terra à casa do Senhor, o seu Deus. Não cozine o cabrito no leite da própria mãe. O Senhor disse a Moisés: Escreva estas palavras, porque é de acordo com elas que faço aliança com você e com Israel. Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão nem beber água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. O rosto resplandecente de Moisés. Ao descer do Monte Sinai com as 2 tábuas do testemunho nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de se aproximar dele. Ele, porém, os chamou. Arão e os líderes da comunidade voltaram-se para ele e Moisés falou com eles. Depois, todos os israelitas se aproximaram e ele lhes transmitiu todos os mandamentos que o Senhor lhe havia declarado no Monte Sinai. Quando acabou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu. Toda vez que entrava para estar na presença do Senhor e falar com ele, tirava o véu até sair. Quando saía e contava aos israelitas tudo o que lhe havia sido ordenado, eles viam que o rosto de Moisés resplandecia. Então, de novo Moisés cobria o rosto com o véu até entrar para falar com o Senhor. Capítulo 35. A Lei do Sábado. Moisés reuniu toda a comunidade de Israel e disse a ela: Estas são as ordens que o Senhor os mandou cumprir. Em 6 dias, qualquer trabalho poderá ser feito, mas o 7º dia lhe será santo, um sábado de descanso consagrado ao Senhor. Todo aquele que trabalhar nesse dia terá de ser morto. Nem sequer acendam fogo em nenhuma casa no dia de sábado. O material para o tabernáculo. Moisés disse a toda a comunidade de Israel: Foi isto que o Senhor ordenou. Separem dentre os seus bens uma oferta para o Senhor. Todo aquele que, de coração, estiver disposto, trará como oferta ao Senhor ouro, prata e bronze, fios de tecido azul, púrpura e escarlate e linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, couro fino, madeira de acácia, azeite de oliva para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. Todos os que entre vocês forem habilidosos devem vir e fazer tudo quanto o Senhor ordenou. O tabernáculo com a sua tenda e a cobertura dela, os seus colchetes, as suas armações, os seus travessões, as suas colunas e as suas bases. A arca com as suas varas, a tampa e o véu que a protege. A mesa com as suas varas e todos os utensílios e os pães da presença. O candelabro com os seus utensílios, as lâmpadas e o azeite para a iluminação. O altar do incenso com as suas varas, o óleo da unção e o incenso aromático. A cortina divisória para a entrada do tabernáculo. O altar do holocausto com a sua grelha de bronze, as suas varas e todos os seus utensílios. A bacia e a sua base. As cortinas externas do pátio com as suas colunas e bases, e a cortina para a entrada do pátio. As estacas do tabernáculo e do pátio e as suas cordas. As vestes litúrgicas para ministrar no santuário, tanto as vestes sagradas de Arão, o sacerdote, como as vestes dos seus filhos, para quando servirem como sacerdotes. Então, toda a comunidade de Israel saiu da presença de Moisés, e todos os que estavam dispostos, cujo coração os impeliu a isso,
trouxeram uma oferta ao Senhor para a obra da tenda do encontro, para todos os seus serviços e para as vestes sagradas. Todos os que estavam dispostos, tanto homens como mulheres, trouxeram joias de ouro de todos os tipos, broches, brincos, anéis e ornamentos. Apresentaram os seus objetos de ouro como oferta ritualmente movida diante do Senhor. Todos os que possuíam fios de tecido azul, púrpura e escarlate, ou linho fino, ou pelos de cabra, ou peles de carneiro tingidas de vermelho, ou couro fino, os trouxeram. Aqueles que apresentaram oferta de prata ou de bronze também a trouxeram como oferta ao Senhor. E todo aquele que possuía madeira de acácia para qualquer parte da obra também a trouxe. Todas as mulheres habilidosas em artes manuais teceram com as mãos e trouxeram o que haviam feito: tecidos azul, púrpura e escarlate e linho fino. Todas as mulheres que se dispuseram e que tinham habilidade teceram os pelos de cabra. Os líderes trouxeram pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. Trouxeram também especiarias e azeite de oliva para a iluminação, para o óleo da unção e para o incenso aromático. Todos os israelitas que estavam dispostos, tanto homens como mulheres, trouxeram ao Senhor ofertas voluntárias para toda a obra que o Senhor, por meio de Moisés, lhes ordenou que fizessem. Bezalel e Aholiabe. Então Moisés disse aos israelitas: considerem que o Senhor escolheu Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o encheu do Espírito de Deus, dando-lhe sabedoria, habilidade e pleno conhecimento artístico para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Deus concedeu tanto a ele como a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, a capacidade de ensinar outros. A todos estes deu habilidade para realizar todo tipo de obra, como artesãos, projetistas, bordadores de linho fino e de fios de tecido azul, púrpura e escarlate, e como tecelões. Eram capazes de projetar e executar qualquer trabalho artesanal. E assim, minha gente, nós encerramos mais este áudio da Bíblia em 365 dias. Amanhã nós voltamos para ler já o penúltimo capítulo, na verdade, o penúltimo áudio do livro de Êxodo, ou seja, praticamente depois de amanhã, a gente já começa um novo livro da Bíblia, mas antes vamos terminar o livro de Êxodo e eu espero você aqui no próximo áudio para a gente fazer isso juntas. Um grande beijo e até lá! Tchau, tchau!